Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa página do Centro Espírita Batuíra, aqui no Bálsamo. Mais um estudo, mais uma palestra no dia de hoje. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós fazemos esse trabalho. O trabalho de estudo, do estudo do Evangelho. Recebemos nossos palestrantes. E hoje nós temos uma convidada especial lá de Tupaciguara. Boa noite, Gisele. A Gisele sempre firme aí. E é a Jordana Sander, da Casa Espírita Amor e Caridade. Vamos aguardar um pouquinho, né? Maria Lúcia, boa noite. Deixa eu colocar. Vou colocar no meu computador. Lília, boa noite. Então, meus irmãos. Maria Lúcia, boa noite. Deixa eu abaixar o som. Só um minutinho. Eu vou pedir, eu vou deixar. Vou pedir, meus irmãos, elevem seus pensamentos a Jesus. Vamos pedir a sua proteção, a proteção da espiritualidade amiga para o trabalho de hoje. Que Jesus nos dê sabedoria, que nos dê o entendimento do Evangelho que nós estamos propondo a estudar hoje. Que o Senhor, Mãe Santíssima, ilumine a nossa palestrante, que seja uma noite de muita luz. Peço aos irmãos que elevem seus pensamentos. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E assim seja. Então, meus irmãos, nós estamos hoje com a Jordana. Seja bem-vinda, Jordana, nas nossas palestras, no nosso estudo, na nossa casa de oração. Então, meus irmãos, a Jordana é trabalhadora, colaboradora da Casa Espírita Amor e Caridade de Tupaciguara. E seja sempre bem-vinda a estar conosco. Pessoal, ela vai falar um tema muito interessante, o amor, a essência divina. E no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, já vai deixando aí nos comentários, que a gente vai dar oportunidade à Jordana para falar um pouquinho conosco. Seja bem-vinda e é com você, Jordana. Obrigada, Maria Inês. Obrigada a todas as pessoas que tiveram a bondade, deixa eu arrumar a câmera aqui. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje, tem a bondade de nos escutar. Obrigada, Maria Inês, ao Centro Espírita Batuíra, pela oportunidade de deixar a gente estar falando aqui sobre esse tema tão importante hoje. Bom, para que a gente possa refletir sobre esse tema, amor à essência divina, eu gostaria, como é de meu costume, começar sempre com uma historinha, porque as histórias acabam nos dando uma imagem e fica muito mais fácil para a gente imaginar, muito mais fácil para a gente compreender. E essa historinha que eu trouxe hoje, que eu escolhi hoje para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o amor à luz do Espiritismo, na verdade, ela não é uma história espírita, ela é um conto da nossa literatura, do nosso querido Machado de Assis. E esse conto, ele tem um nome um pouco diferente, mas à medida que a gente for conversando, vocês vão compreender um pouco melhor sobre essa historinha. O nome dele é Igreja do Diabo. Um pouco diferente, né? Mas vocês vão entender.
Nesse conto, o Machado de Assis conta que o diabo, ele havia decidido fundar uma igreja na Terra. Ele teve essa ideia, porque segundo ele, Deus tinha a igreja, tinha as regras, tinha as leis, e por isso as pessoas o seguiam. E que se ele fosse mais organizado um pouco, as pessoas também poderiam seguir os preceitos dele. Então ele teve essa ideia de fundar essa igreja. E ele decide, antes disso, ir contar para Deus sobre a sua ideia. Então ele sobe aos céus e pede aos anjos a oportunidade de falar com Deus. E Deus o recebe ali de braços abertos, pede para que os seus anjos os recebam da melhor forma possível, com o maior respeito possível, apesar de tudo. E ele chega e fala assim: olha, eu decidi fundar a minha igreja porque eu senti que eu estava muito mal organizado. E na tentativa de se sentir superior a Deus naquele momento, na sua arrogância, ele fala assim: eu decidi fazer a minha igreja porque eu percebi uma coisa: até os teus servos mais fiéis, às escondidas, cometem pecados e cometem erros. As virtudes filhas do céu, ele fala para Deus, são como capas de rainha, são como rainhas, cujas mantas de veludo escondem por baixo franjas de algodão. O que ele queria dizer com isso, né? Aquela coisa nobre, aquela coisa divina, tinha uma partinha ali que não era tão divina assim, que não era tão magnâmica assim, e essas que seriam as franjas de algodão. E aí ele falou assim que a partir do momento que você puxar ela por essas franjas, por essas fraquezas, as virtudes tidas como naturais de Deus caem por terra. E ele pretendia puxar as pessoas ali pelas suas fraquezas, pelas suas franjas de algodão. No conto narra que Deus permaneceu muito calmo, muito sereno, estranhamente sereno, diante daquela afirmação. E diz assim: vá lá, recolhe as tuas franjas. Eu ficarei aqui, recolhe as tuas franjas. E assim feito, o diabo, conta o Machado de Assis, decide descer à terra e fundar a sua igreja. E ele pregava contra todas as virtudes. Falava que a gente não devia amar o próximo, que a gente deveria amar a si mesmo. Falava que a gente deveria ser forte, que o forte não tinha nada que sustentar o fraco, ele tinha que ser forte mesmo, porque é o direito natural dele. E pregava ali a corrupção de todas essas virtudes divinas. E dentro de pouco tempo, essa igreja, ela tomou proporções enormes. Muitos fiéis, muitos discípulos dessa nova doutrina. E de tudo ia de vento em popa. Ele chegou a achar que realmente tinha superado Deus. Até que um dia ele percebe uma coisa. Ele percebe que um dos seus fiéis, que era um homem muito avarento, um dia compadeceu-se de um mendigo, de um morador de rua, e deu a ele esmolas. O diabo ficou meio assim, meio receoso. Esse homem tão avarento decidiu dar esmolas. Então ele começou a observar seus servos. E com o tempo ele percebeu que não só esse avarento deu esmola aos pobres, mas também um outro dilapilador, né, aquele que rouba, estava restituindo algumas quantias daquele que ele considerava ser mais pobre, estava tocado por misericórdia. Um outro, que não tinha amor por ninguém, adotou um cachorrinho e por ele tinha bastante amor. Um outro, que era drogagista e envenenou muitas pessoas com as suas drogas, com o seu conhecimento em medicina. E ele percebeu que a consciência dele estava um pouco culpada, e um dia ele foi lá, e com o dinheiro que ele gastou de forma suja, ele ajudou a filha do homem que ele prejudicou. E fala, a gota d'água foi com um dos seus melhores discípulos, que ele considerava o seu discípulo, o melhor de todos da sua igreja, aquele que mais seguiria a perversão das virtudes. Ele frequentava escondido uma igreja e até se confessava com o padre. Então o diabo ficou ali chocado com aquilo, porque os seus discípulos faziam bondades às escondidas, da mesma forma como os servos de Deus faziam algumas pequenas malandragens ali na escondida, os dele faziam bondade. Então ele ficou muito irado e subiu ao céu de novo para poder conversar com Deus. E aí ele chegou lá em Deus e falou assim para ele, o que é isso? O que está acontecendo? Os meus discípulos estão fazendo bondade escondido para que eu não veja? Coisa mais estranha.
E Deus olhou para ele serenamente e falou assim: que queres tu? As franjas de algodão têm capas de seda. Ou seja, pode ser que uma parte pequena seja de algodão, seja aquela coisa sem nobreza, aquela coisa barata, aquela coisa vil, mas todo o resto da capa é de seda. Então, assim, é como se Deus já soubesse que no fundo, todas as pessoas tinham aquela coisa nobre dentro dela, né? Mas espera aí. Então, vamos fazer o seguinte, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa mensagem da nossa literatura brasileira por Machado de Assis. Vamos falar um pouco do espiritês, né? Vamos falar um pouco da linguagem espírita para que a gente possa compreender melhor sobre esse tema. Quando a gente vai lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá um item que se chama a lei de amor. E essa lei de amor tem uma estrofe dela que eu acho bastante interessante, que ela fala assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do vosso coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, tem a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, o que alcança. Não rare, e que alcança, não rara, sublimes proporções. Então, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, de uma forma resumida, para que a gente possa entender, deixa eu abrir aqui o meu Evangelho. Ela nos diz assim: olha, por mais que um homem pareça, aos nossos olhos, uma pessoa difícil, coração fechado para o amor, ele não consegue fugir do amor, porque o amor é uma centelha divina que foi colocada por Deus em germe dentro do coração dele. Então ele pode tentar se afastar do amor quanto ele quiser, mas aquela centelha, em algum momento, ela vai dar aí os sinais de vida dentro do coração dela. E até para aqueles que a gente considera que não tem mais jeito. Essa parte fala isso, né? Então, assim, é bastante interessante para que a gente possa compreender a historinha, né? Por que aqueles discípulos do diabo, tão interessados na perversão das virtudes, começaram, pouco a pouco, a ceder, fazer uma bondadezinha aqui, uma bondadezinha ali, uma beneficência ali, porque esse germe é latente dentro do peito da gente. É impossível que a gente fuja dele. Então, e aí tem uma outra passagem aqui também interessante. Fala assim, ó, entretanto, por mais que façam, quer dizer, façam tentar sufocar, não logram sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações ao criá-los. Então a gente pode tentar fazer o que a gente quiser. O germe de amor está lá e a gente não vai conseguir sufocar. Talvez a gente consiga atrasar ele um pouco, mas sufocar jamais. Em determinado momento ele vai aparecer ele no nosso coração. Então a gente percebe que essa palavra amor, ela é tão importante para a gente, esse sentimento ele é tão importante que a gente não pode fugir dele, mas será que em algum momento a gente já parou para pensar de uma forma um pouco mais cuidadosa o que é amor? Porque a gente fala muito sobre amor, mas a gente já parou para pensar o que é amor? Será que a gente tem essa resposta? Será que a gente pode ir pensando aí um pouco nisso, né? Sobre o que seria esse amor. E aí a gente vai encontrar, para que a gente possa refletir sobre isso, uma coisa bastante interessante também, lá no Evangelho de João, em que ele fala assim: quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. É muito importante que a gente perceba a força desse versículo, porque ele fala assim, não é que Deus ama, ele fala, Deus é amor, e quem não ama não pode conhecer Deus. Então, então o amor é muito mais do que a gente teria pensado, né? O amor é a própria essência de Deus, como está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina. O amor é Deus. Mas será que a gente também consegue compreender Deus? Da mesma forma como a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer o que é amor, a gente também às vezes tem uma dificuldade pequenininha de falar o que é ser Deus.
E aí, lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, também tem uma questão bastante interessante que pode ajudar a gente a pensar sobre isso. Que é perguntado assim, por Allan Kardec aos espíritos: o homem pode compreender Deus? E a resposta é não. Nos falta, por enquanto, um sentido para que a gente possa compreender Deus. Quer dizer, a gente ainda não consegue compreendê-lo. E aí, na questão seguinte, que é a 11, ele vai falar assim, que os espíritos inferiores sentem e adivinham Deus, e os superiores o compreendem e veem. E nós, né, infelizmente, por enquanto, a gente ainda está na classe dos espíritos inferiores. Então, a pergunta é, vamos substituir, já que lá no Evangelho de João, ele fala que Deus é amor, vamos substituir aí na questão do Livro dos Espíritos a palavra Deus, o nome Deus, por amor. E vamos fazer a mesma pergunta. O homem pode compreender o amor? Aí ele responde, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham, os superiores o compreendem e o veem. Então isso pode trazer uma noção muito importante para a gente, que é a seguinte, a gente tem muita dificuldade mesmo de dizer o que é amor, mas a gente tem essa dificuldade muito grande de dizer o que é amor, falar o amor é isso, a gente pode muitas vezes falar como que é o amor, a gente pode dar exemplos de amor, mas a gente tem dificuldade em responder essa questão, porque ainda somos inferiores. Mas um detalhe é bastante importante, ele fala, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então quer dizer que por mais que a gente tenha essa dificuldade de conceitualizar o que é amor, de responder essa pergunta de forma racional, a gente sente e a gente adivinha dentro da gente o que é amor. Eu não compreendo, mas eu sinto. Eu sinto o que é o amor, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo já falou para nós, isso está colocado dentro de mim. É uma coisa que eu não posso fugir. Então a gente não compreende, mas a gente sente. Porque ela, e continuando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala o seguinte, que o amor, ele aparece primeiramente para a gente como um instinto, como uma coisa que a gente tem instintivamente, por mais que a gente não compreenda e às vezes não tenha ciência, como aconteceu, por exemplo, dos discípulos lá da historinha do Machado de Assis, né? Eles não compreendiam o que é amor, eles não queriam, mas aquele instinto estava dentro deles. Em determinado momento, esse instinto começou a aparecer na vida deles. E aí ele fala que mais para frente a gente tem sensações de amor. A gente confunde o amor com as sensações. É onde a gente começa a acreditar, por exemplo, que o amor são os laços afetivos que a gente tem no sentido sexual, por exemplo, no sentido de um relacionamento. A gente confunde o sentimento com a sensação que aquilo nos traz. A sensação muitas vezes prazerosa. E ele vai falar que o ponto alto do amor, que é o terceiro nível, é quando o amor se transforma em sentimento dentro de nós. Porque eles falam lá, né? Ele é como uma sementinha que é colocada dentro da gente. E cabe a nós, vai falar nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, através da inteligência e através da moralidade, fazer com que essa sementinha ela se desenvolva. Então, não é só porque a gente tem aquilo dentro da gente que vai sair em algum momento que a gente pode se acomodar. É preciso que a gente tenha o esforço de desenvolver esse amor, de fazer com que ele cresça, de fazer com que ele tome forma. Porque a gente vai ver em vários lugares da passagem, ele é o sentimento por excelência que nos aproxima de Deus. O Emmanuel fala numa passagem bastante interessante que o amor é a marca de Deus na criatura. Então, só podemos nos aproximar de Deus quando nós pegarmos essa sementinha que tem dentro do peito da gente e começar através da nossa moralidade, através da nossa inteligência, através das nossas ações, através do nosso esforço, fazer com que ele se torne um sentimento que se distancia dessas questões materiais, um sentimento que se exprime por todos os nossos irmãos. A grande pergunta, então, não é se amamos, ou se tal pessoa ama, ou se existe amor naquela pessoa, mas em que nível de pureza aquele amor está dentro do coração da gente. Porque só os espíritos puros conseguem amar de forma pura.
Então é o seguinte, não é que a gente não ama, é que muitas das vezes a gente ama de forma equivocada. A gente mistura esse sentimento divino com as nossas paixões, com os nossos desejos. O egoísta ama sim, só que ele ama de uma forma egoísta. O ciumento ama, só que ele ama de uma forma egoísta. E o espírito puro? O espírito puro ama de forma pura. Ele tem esse sentimento no seu mais alto grau de desenvolvimento. Essas paixões, elas não são afetadas por todos os melindres que a gente tem. Então, o importante para a gente aqui não é conceituar, não é dizer o que é o amor, né? Colocar numa caixinha, mas a gente aprender a nos livrar das barreiras que nos impedem de vivenciar esse amor. Será que a gente já perguntou recentemente como que é esse amor dentro da gente, como que o meu amor está se manifestando? E o que me impede de amar os meus irmãos? O que eu tenho dentro de mim que me impede de olhar para um irmão com amor, com beneficência, com compaixão? Como se fosse alguém da minha família, como se fosse um ser que eu amo muito. O que está me impedindo de fazer isso? Talvez seja importante que a gente se faça essas perguntas para saber se a gente está sabendo mesmo desenvolver esse amor dentro da gente, esse germe divino. E é muito interessante. E outra questão também que fala nessa lei de amor, na verdade, ela é toda muito bonita. Para mim, é a passagem mais bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, para ter noção. É que ele fala que o espírito, ele precisa ser cultivado como um campo. Então, eu preciso trabalhar no meu espírito. Eu fui criado como simples e ignorante, a imagem de Deus. Só que eu fui criado com a capacidade de desenvolver, de ir até a perfeição, até o último grau de perfeição. Mas para isso eu preciso trabalhar. Imagina um suco. Imagina um suco que a gente tem que fazer. E a gente tem a fruta lá, né? Com a casca, com o miolo. E a gente precisa daquela essência pura, aquele sumo, né? Como se fosse uma laranja, aquele sumo da laranja para fazer o suco. Mas para isso eu preciso ir tirando as camadas e camadas de coisas que me impedem de chegar àquele sumo. É como se eu, enquanto espírito, também fosse isso. Eu tivesse que ir me despindo dos meus preconceitos, e me despindo daquelas coisas que não vêm, das minhas paixões, para que lá no fundo eu possa encontrar esse amor puro, essa essência divina que tem dentro de mim. Então, o amor, ele tem dentro da gente, mas é preciso desenvolvê-lo. É preciso fazê-lo emergir através do trabalho, através dos estudos, através das minhas ações. É preciso que ele emerja do instinto para o sentimento. É preciso que eu libere esse amor das sensações. E entenda que amar não é amar alguém, uma pessoa específica, mas amar é um sentimento profundo que brota de dentro de mim. Ele está dentro de mim e ele se irradia para o próximo. Ele se irradia em todas as direções. E esse sentimento é o que mais me aproxima de Deus. A gente pode pegar um exemplo que eu gosto muito de uma personalidade que fez isso de uma forma magnífica, que é a história de Maria de Magdala. Porque a Maria de Magdala, ela no livro Boa Nova, a gente tem um relato sobre a vida de Maria de Magdala, né? Ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher que tinha muitos admiradores, e era uma mulher que se entregava ali à sexualidade, à sensualidade, de uma forma muito exacerbada. Mas que a Maria de Magdala, ela era uma mulher muito boa, conta no A Reditiva de Magdala, que é um livro do Divaldo Franco. E lá ele explica que ela, apesar de ter essa vida de sensualidade, ela tinha dentro de si muito amor. Tanto que ela recebia pessoas em situação de vulnerabilidade naquela época e distribuía pães, distribuía cuidados. Mas ela era profundamente infeliz, porque ela tinha essa sede de amor dentro dela. Ela fala que ela tinha sede de amar, ela tinha vontade de amar. Só que ela direcionava essa vontade de amar dela para os sentidos, para os prazeres, para as emoções, para a carne, né, para o sexo. É assim que ela direcionava esse amor. E aí ela percebia que isso não sustentava ela, isso não era o suficiente. Então ela era profundamente triste, porque ela buscava o amor, mas buscava de forma errada.
até que ela conheceu Jesus. E ela fica bastante triste ali, fala com Jesus, mas eu sou uma pecadora, como é que eu faço? E Jesus fala assim, olha, existem casas abandonadas cujas flores sobem pelos telhados abandonados, flores de candura. Então, assim, você tá aí abandonada, você tá aí na lama, mas existe em você, dentro do seu coração, um amor vivo esperando para ser desenvolvido. E aí Jesus fala sobre o amor cristão, o amor a todos os irmãos, no sentido de cuidar, no sentido de ajudar, de estender a mão. E ela fica encantada com esse amor. E o importante notar que quando Jesus sai do sepulcro, né, quando ele ressuscita na nossa linguagem bíblica, a primeira pessoa que ele aparece é para Maria de Magdala. E aí você pergunta assim, nossa, mas por que para Maria? Por que não para Maria, sua mãe? Por que não para Simão Pedro, que eram os discípulos que ele era mais próximo? Por que para Maria de Magdala? E a gente vai entender que de todas aquelas pessoas que cercavam Jesus, a que provavelmente tinha dentro de si um amor mais profundo era Maria de Magdala. Tanto que quando ela chega para contar para os outros discípulos que ela havia visto Jesus ressuscitado, ela chega neles e fala assim: o mestre voltou para aqueles que os amam. Então, essa passagem, ela é interessante para que a gente possa refletir, porque a gente sabe que, por exemplo, a instrução é muito importante. Mas Jesus volta, ele aparece primeiro para aqueles que os amam. Então, de todas as virtudes que a gente pode ter, o que mais nos aproxima de Jesus é o amor. O que mais nos aproxima de Deus é o amor. Então, a gente pode ter o estudo, a gente pode ter a beleza, a gente pode ter as facilidades da vida, a gente pode ter um entendimento sobre o Espiritismo. Eu posso pegar aqui o meu livro dos Espíritos e saber tudo sobre a doutrina espírita, mas eu somente vou me aproximar de Deus quando eu aprender a amar de todo o meu coração, de todo o meu ser. E aí sim eu vou me aproximar de Jesus e eu vou me aproximar de Deus. Então a Maria de Magdala, ela é um exemplo muito bom, porque às vezes a gente pensa nela como aquela mulher que tanto errou, com aquela mulher que, como a prostituta. É assim que a gente se lembra de Maria de Magdala. Mas é importante ver ela com outros olhos, como alguém que muito errou, mas também como alguém que muito amou. E poucos sabem, mas no livro Boa Nova também é narrado isso. A Maria, quando Jesus morreu quando Jesus desencarnou e todos os discípulos foram pregar, ela acabou ficando sozinha. E ali naquela ânsia de vivenciar Jesus, um certo dia caminhando na praia, ela encontra vários irmãos que tinham lepra. E olhando aquela tristeza, porque aquelas pessoas que tinham lepras naquele tempo, elas eram isoladas, elas eram deixadas muito, muito de lado. Ninguém cuidava, ninguém se importava, apenas deixavam eles de longe. A Maria de Magdala olhou toda aquela tristeza e olhou e falou assim: eu tenho uma coisa para oferecer para essas pessoas, uma coisa que é muito, muito rara. Eu convivi com Jesus. Então eu vou lá naqueles meus irmãos e vou falar de Jesus para eles, porque o corpo deles está doente, mas a alma deles vai se vivificar com as palavras de Jesus. Então ela começa a pregar, ela começa a contar de Jesus para os irmãozinhos que tinham lepra. E conta que ela abraçava eles, coisa que ninguém fazia, né? Por causa do medo dessa doença. Ela abraçava e as crianças pegavam no vestido dela e ela tratava todos com amor. E em pouco tempo aquele vale, onde só havia tristeza, onde só havia desesperança, se iluminou por causa do amor de Maria de Magdala. Ele se transformou e aqueles irmãozinhos sofredores logo, logo padeciam porque estavam doentes, mas padeciam com o coração cheio de esperança por causa do amor de Maria de Magdala. E, como é natural de se pensar, em pouco tempo ela adoeceu também. Ela ela acabou contraindo a lepra. E aí, quando ela vai falecer, quando ela vai desencarnar, já muito doente, já muito desfalecida, conta também o livro Boa Nova, do irmão X, Humberto de Campos, que Jesus apareceu para ela e disse assim: Maria, tu passastes pela porta estreita, amastes muito. Então, novamente, esse amor
colocado como o objetivo final, aquilo que mais nos aproxima de Deus. O amor como essa essência divina, a qual todos nós temos. E muitas vezes não sabemos falar sobre ele, mas através do nosso sentimento podemos desenvolvê-lo, podemos tornarmos melhores. E o amor também, ele é ação. O amor nos movimenta. Porque eu posso, por exemplo, passar na rua e ver um irmão em necessidade de ajuda e pensar, coitadinho. Só que se eu tiver amor, eu não vou sentir piedade. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ajudar. Então, o amor, ele nos movimenta, nos faz agir. Ele nos faz nos unir para trabalhar em favor daquele objeto que é amado. Porque eu tenho certeza que se você visse uma pessoa que você ama sofrendo, você não ficaria parado, né? Você vai querer fazer tudo que tiver ao seu alcance para ajudar ele. Então, o amor movimenta. O amor nos faz sair da nossa zona de conforto e trabalhar e fazer aquilo que tiver no meu alcance. Pode ser muito pouco o que eu sei fazer, mas me faz doar de mim, na medida das minhas forças, na medida das minhas necessidades. E aí eu gostaria de ler um trechinho, deixa eu caçar aqui, de um texto de Emmanuel. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque eu separei ele para a gente poder ler. Aqui. Esse texto é o Pensamento e Vida, do Emmanuel, está no Pensamento e Vida. E ele fala assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo, assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o apresenta junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe parece as grades do sofrimento, e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei de responsabilidade, que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustar-nos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele que somos, raio de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele instaurada, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se-lhe aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu mistério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Passa no mundo de sentimento erguido ao Pai
refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mensagem de Emmanuel. Essa mensagem ela é muito profunda, né? Um pouco grandinha, espero que vocês não tenham cansado, mas ela vem nos falar sobre o imenso amor de Deus. E uma que eu acho que é o mais interessante desse amor de Deus é que não importa quanto a gente demora às vezes a compreender, a gente demora às vezes no erro, mas Deus nos dá o tempo, Ele nos dá várias e várias reencarnações. E Ele respeita o nosso tempo, né? Às vezes a gente permanece tanto tempo errando, tanto tempo sem abrir o nosso coração para esse amor, e Ele nos dá tempo, Ele tem paciência com as nossas fraquezas, Ele espera até que a gente esteja pronto, até que a gente desperte. Então, isso é a maior prova de amor que a gente tem de Deus, que está na nossa vida o tempo todo. Basta que a gente saiba observar. A lei de amor, ela está nos regendo a todo momento, de várias formas diferentes, através do amigo que nas horas de tristeza vem conversar com a gente, e às vezes foi inspirado por Deus, através até do nosso corpo, que nos ensina tantas coisas. Por exemplo, quando eu como muito, meu estômago dói. É como se fosse Deus me mostrando, olha, comer demais, o excesso, é mal. Então eu vou colocar essa dorzinha de barriga aqui para que você possa aprender que o excesso não leva a lugar nenhum. Então tudo na nossa vida, até as coisas que a gente considera mal, até as coisas que a gente considera ruins, é uma forma amorosa de Deus de nos ensinar as suas leis, de nos ensinar a melhor forma de agir. Então, o amor está em todo lugar. É que às vezes a gente fecha os olhos para ele, a gente não gosta de ver esse amor de Deus. Mas à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai crescendo, a gente tem um novo olhar sobre a vida. E em tudo que a gente olha, a gente percebe a mão de Deus. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje sobre essa reflexão sobre o amor como a essência divina é isso. Eu espero que tenha sido clara, eu espero que todos possam ter compreensivo. E eu agradeço novamente a todos que tiveram a bondade de me escutar. Aí, como a Maria Inês nos disse, né, podemos, caso alguém queira dizer alguma coisa, caso alguém quisesse fazer alguma pergunta e eu estivesse em condições de responder, que se sintam à vontade para que a gente possa aqui dialogar e conversar um pouco. Vou olhar nos comentários. Maria Inês, está por aí? Muito Olá, bem, Jordana. Nossa, muito bom a sua reflexão, as suas palavras. Você deixou muito claro essa essência do amor entre nós, como espíritos, né, criados ignorantes, mas que Jesus traz para nós a lei de amor, porque tem essa essência em cada um de nós. Como eu quero te parabenizar e como as pessoas ali falaram, os jovens estão levando a palavra do Evangelho, isso é muito gratificante. E quando todos derem oportunidades aos jovens de trabalhar, de falar sobre o Evangelho, de trabalhar na seara do Cristo, nós vamos evitar, né, vamos melhorar muito o mundo. Então, parabéns, Jordana, sempre seja bem-vinda. Alguém mais queira fazer alguma pergunta, fazer uma observação? Nós estamos aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha os comentários, belíssima reflexão. Eu que agradeço a todo mundo pela bondade de nos escutar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade também. A Júlia e a amiga, né? Obrigada. A Neuza Ferreira. Cleide, nossa amiga Cleidinha. Marlúcia, lá de Tumbiara. Lembrando, gente, que esse trabalho, ele é muito gratificante. Através da palestra online, nós alcançamos muitas pessoas, muitas cidades, muitos lugares. Então, é um trabalho que nos faz bem, porque a palavra de Jesus está sendo levada, né? Não é mais entre quatro, né, a existência física de uma casa de oração,
Então, ela transpõe as fronteiras. É isso a maravilha da internet. E os jovens sabendo usar essa internet, né? Isso é obra divina, realmente. Então, pessoal, podemos terminar? Aqui. Eu vou convidar, então, a Maria Lúcia, né? A Maria Lúcia. Vou com Maria Célia. Parabéns pela explanação. Aqui, ouvir falar sobre Maria de Magdala é um refrigério. Realmente, gente, ali está a essência do amor. Porque Maria de Magdala não se servia, né, no coração dela da hipocrisia humana, né? Ela era fruto da hipocrisia, mas a sua essência era de amor. E realmente, assim, Jesus teve com ela uma conexão perfeita, né? Porque o amor dela era puro, né? E aí realmente ele teria que transparecer, né, aparecer primeiro para ela, para que ali ficasse mostrando que é o amor que une as pessoas, a nossa essência, né, que traz sintonia ao mestre. Às vezes você acha que faz grandes coisas materiais, mas faz ali de coração, né, não tão assim amoroso, mas aquele que faz pouco, que faz muito pouquinho, mas se faz com amor, está ali juntinho do mestre. Então, eu convido a Jordana para fazer a prece final. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Que assim seja. Vou tirar meu óculos aqui. Primeiramente, vamos aquietar o nosso coração, aquietar todos esses pensamentos que insistem em inebriar a nossa mente nesse momento. Vamos respirar fundo para que possamos nos sentir conectados com a divina essência. Rogamos a Deus, nosso Pai, rogamos a Jesus, esse nosso irmão que veio nos esclarecer, que veio nos guiar na nossa jornada, para que nesse momento eles adentrem o nosso coração, para que essas palavras, elas possam ficar fixadas na nossa mente, na nossa inteligência, mas antes de tudo, elas possam ficar fixadas no nosso coração, abrindo todas essas barreiras, todo esse endurecimento que às vezes nos apetece. Senhor, rogamos pelo seu amor, rogamos para que dentro de nós, essa semente divina que tu colocaste na nossa criação, por amor também, ela se desenvolva, ela encontre campo fértil dentro da gente, encontre um solo apropriado para se desenvolver, para dar flores e para dar frutos. E que esses frutos possam trazer muitas bênçãos ao nosso mundo, que hoje passa por tantas dificuldades, por tanto sofrimento. Senhor, que a nossa oração possa formar uma espécie de nuvem que abrasa toda a terra, aliviando o coração daqueles que sofrem, aliviando os sentimentos daqueles que estão tristes, daqueles que estão passando por privações terríveis. Que essa oração possa formar essa corrente magnética, suavizando as dores, suavizando os sofrimentos, renovando as nossas energias para a luta, renovando a nossa esperança. Senhor, pedimos hoje por todos aqueles que estão passando por essa provação coletiva, essa doença que está passando pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que inspire os médicos, os cientistas, para que achemos a cura e para que nós possamos aproveitar essa oportunidade para aprender coisas que não aprendemos antes, para abrir o nosso coração a esse movimento divino de compaixão, de beneficência e de amor. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que nos destes através do seu Evangelho, que está sempre à nossa mão. Basta que nos abrimos ele e leiam para beber desses ensinamentos. Senhor, acima de tudo, agradecemos, porque embora distantes um dos outros, temos a oportunidade de falar do seu Evangelho. Obrigado, Senhor. Que todos possam sentir a sua paz e o seu amor. Que assim seja. Amém. Gratidão a todos. Muito obrigada por estarem conosco. Gratidão a Jordana e que Jesus sempre esteja te iluminando. Até mais. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade.
Tchau, Maria Inês. Agradeço de novo a oportunidade. Até mais. Vai ter muitas, Jordana. Até mais, com Deus. Com Deus.